Olá, estamos começando mais um Esporte Debate, um projeto do INTEC das Faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e hoje vou conversar com Raimundo Brandão de Souza Bento. Bem, para quem não conhece, muito prazer, seja bem-vindo, Teco-Teco. Obrigado, Luzimar, uma satisfação estar aqui ao seu lado, né, à sua inteira disposição para qualquer pergunta que você queira me formular. Teco-Teco, vamos começar entendendo por que Teco-Teco. O nome Teco-Teco é um nome muito simples, entendeu? Conhecido talvez até num meio esportivo no Brasil todo. Foi adquirido quando eu era ainda muito novo, né? Que tinha o campo ali perto do aeroporto, que era o 14 bis, entendeu? Que eu comecei a dar os primeiros passos lá. E naquela época você sabe que existia a turma da pelada, né? Então vamos tirar a pelada, eu tiro fulano de tal que era melhor e o outro tirava o outro que era melhor. Então existia essa briga toda, né? E no decorrer dos treinos, né? Do racha, né? Aparecia o avião do Padre Palhano, que dava assim o nome de Teco-Teco. Então eu acabava o racha porque eu corria, entendeu? Para o aeroporto para ver o avião e deixava a pelada de mão e a pelada se acabava, o negado ficava com raiva. Aí veio esse apelido de Teco-Teco, porque sempre, todas as paradas do avião, tá entendendo? Do Padre Palhano, eu corria para ver o avião Teco-Teco. O Teco-Teco era mais importante do que o jogo. Era mais importante que o jogo. Então o nome até que, de uma certa forma, quem tentou ridicularizar com o nome, muito pelo contrário, né? Ele atribuiu o nome que até hoje fez com que você seja conhecido nesse Brasil pelo nome de Teco-Teco. Só que com esse nome também, você sabe, quando a gente começa a pegar o nome, a gente fica com muita raiva, né? Fica muito revoltado, entendeu? Porque um apelido, né? Que antigamente todo mundo tinha raiva. Eu ainda cheguei a quebrar um bocado de cabeça de gente, sabe? Mas não teve jeito. O nome Teco-Teco pegou, ficou e é graças a Deus até hoje. Até hoje. Teco-Teco, como foi que você assim se descobriu para o futebol? Quando foi que você sentiu que realmente sabia jogar futebol? Luizmar, o que acontece sempre que a gente, quando é jovem, hoje, todo brasileiro, e antigamente, não só hoje, que quando nasce, já nasce com a bola no pé. O primeiro presente sempre que o pai da gente dava era uma bola, tá dentro da mulher uma boneca. Eu acho que até hoje ainda tem esse vício. E eu, entendeu? Me descobri muito cedo. Eu, no meio, quando com 13 anos, 14 anos, era um jogador muito raquítico, uma pessoa raquítica, muito magro, tá dentro, já jogava no meio dos homens. E sempre chamei a atenção, porque na época, hoje não, em todo lugar de Sobral tinha um campo. Ali hoje, onde era antigamente o Hotel Municipal, né, que é na praça ali em frente aos Correios, era um campo de futebol. E existia a maior rivalidade de diversas equipes, entendeu? De Sobral, por isso que revelava muito jogador. Nós tínhamos aqui a Praça do Siebra, chamado, que hoje é uma praça, né, muito grande. Era outro campo, onde o pessoal que trabalhava no comércio... É a Praça do Bosque, né? Onde o pessoal trabalhava no comércio parava para ver a gente jogar, tá entendendo? Para os próprios comerciantes, né, que ia a pé para casa. Era na frente da casa do Tiriça, entendeu? E eu sempre lá, magrinho, entendeu? E naquelas peladas e chamava sempre a atenção, né? Porque no Campo da Várzea, da Praça da Várzea o também. futebol que chama muita atenção de qualquer torcedor, de qualquer pessoal de imprensa, se chama futebol arte. Aquele jogador que fica preso, que você jogou, entendeu? No seu acompanhamento há 10, 20 anos. Se for um jogador técnico, um bom jogador, ele sempre vai deixar lembrança. Se for um mau jogador, é esquecido rápido. E eu tive a felicidade de sempre me destacar, tá entendendo? Entre os maiores do que eu. E aqui também tinha outro campo, ao lado do São João, chamado, era uma disputa muito grande, inclusive, era uma disputa até certo ponto apostada, entendeu? E era uma guerra, e eu já estava no meio dos grandes também, jogando a minha bolazinha lá. Mas mesmo assim, eu tive muita dificuldade na infância, né? Que o meu pai era muito pobre, e eu tive que trabalhar. Tinha que deixar a bola automaticamente, e não cheguei a deixar a bola. Comecei a trabalhar muito novo, né? Trabalhei até com uma casa de peça aqui chamada pelo nome de Zé Bus, que hoje eu acho que ainda tem, né? Depois com Totó, trabalhei até os 17 anos, e sempre deu para juntar, não só treinar, entendeu? Como trabalhar e estudar. Eu fazia essas três coisas, que às vezes chegava no colégio, ficava até dormindo de tanto cansado que estava. Muito exausto, né? Era muito exausto. Então veio isso aí. E quando eu
peguei mesmo, com 17, 18 anos, que eu disse que eu vou parar e ficar só para a bola, o papai foi muito contra. Eu deixava o comércio, porque, graças a Deus, eu já gerenciava uma firma, né? Comprava, eu era vendedor atacado a varejo, entendeu? Era comprador e vendedor. Tive um convite de uma firma em Parnaíba de máquinas pesadas, né? Aquelas máquinas de agricultores, para trabalhar também, gerenciar a firma, já com 17 anos, né? E eu acho que a inteligência que eu tinha, tanto para o negócio como para o futebol, eu acho que isso influiu muito, porque a inteligência juntando com a força, é mais fácil você unir as duas coisas. Agora, só quem tem a força vai pouco tempo, mas quem tem as duas vai mais tempo. E eu, entendeu? O papai sempre brigando comigo, que eu não deixasse por causa do futebol, e eu botei na cabeça que sabia jogar, que tinha talento para jogar e queria a bola, porque eu era viciado para a bola, eu gostava da bola, não queria saber se tinha me pagava, se não me pagava. Era tanto que eu tive convite com o Zé Maria, diversas vezes, com o Zé Maria Fraso, para ir jogar noutra cidade, até pelo 7 de setembro do Jaibaras. E quando ele vinha me pagar, eu digo, rapaz, não quero dinheiro. Eu queria, era, após o jogo, ser falado bem. Você via a dificuldade do futebol amador na época, né? Na época, e hoje não, todo mundo que empurra a bola quer ganhar dinheiro. Então foi na época, entendeu, que começou os treinamentos na Cidal e o Natal, entendeu, que era um técnico em 1965, teve aqui em 63, aí quis me levar para jogar na seleção de Sobral. Foi na época de 65, eu já jogava pelo Ferroviário, já ganhando dinheiro na época, mesmo trabalhando, entendeu? Eu já ganhava dinheiro pelo Ferroviário. O treinador Manezinho, um ponto esquerda que o Ferroviário tinha muito bom, pelejou na época de levar para o Ferroviário, eu não quis ir, tá entendendo? Porque eu queria mostrar, não só para os meus amigos, para a minha família, entendeu? E para a própria terra, que eu podia defender o nome de Sobral. E graças a Deus, né, eu sofrendo muito, porque nessa época não, hoje você tem a ajuda dos próprios companheiros dentro do campo, sempre dando a mão, sempre dando a força, não sabe? Sempre você tendo um professor fora, que vale foque para aquilo, que você tem competência, tem talento, que antigamente não tinha. Era pessoas, às vezes, sem cultura, pessoas, muitas das vezes, sem um banco de colégio, nunca tinha ido no colégio, só procurava degrinhar a imagem da gente, e mesmo dentro do campo, que eu comecei a tomar espaço dos mais velhos, entendeu? Como diversos jogadores mais velhos, que tem até aí, né, nesse livro que você está com ele na mão, e sempre ela levava ela pancada, que eu era o jogador mais franzino, o menor era o mais novo e estava tomando espaço para ele e sofri muito para conseguir, mas sempre determinado, nunca me deram um empurrão para mim ser jogador de futebol, eu sozinho, botei na cabeça que era jogador de futebol, que eu tinha talento para ser jogador de futebol e graças a Deus eu fui e nunca me arrependi. A gente vai falar muito da sua trajetória pelo futebol brasileiro, mas tem uma pergunta que me deixa assim, meio em dúvida. Você presenciou as duas fases. A fase da bola de couro e essa bola, e a fase atual, que é essa da bola de material sintético. Você começou jogando com a bola de couro, que quando chovia e molhava, era um Deus nos acuda, né? Teco, hoje é mais fácil jogar com essa bola sintética ou com a bola de couro de antigamente? Olha, na realidade você sabe que eu nunca parei de estar entrosado no futebol, né? Até hoje eu ainda convivo no futebol, ainda vivo do futebol, tá entendendo? E para jogador que é técnico, tá entendendo? Para jogador que sabe jogar, a diferença é muito pouca. Porque eu vou dizer o seguinte, quem sabe jogar, joga com coco. Tá entendendo? Quem sabe jogar, joga com a bola de bilhar. Tá entendendo? É até técnico, como você deve bater na bola, quais as condições, ter o tempo bom da bola, porque o que varia muito é o tempo de bola. Tá entendendo? Então eu acho que hoje é muito mais fácil. A tecnologia hoje está muito mais avançada. Então eu acho muito mais fácil para jogar futebol hoje do que antigamente. Porque antigamente tudo era difícil. Entendeu? Nós saíamos daqui para jogar contra o Quixadá, lá em Quixadá, nós chegávamos lá com aquela poeira, entendeu? Vermelha na cabeça, entendeu? A gente ia tomar banho, espirrava, só saía um dia de barro. Viagem, né? Um dia de viagem. Nós acabamos 5 jogos de pneu no carro para chegar naquela época que era a estrepidação. Quer dizer que tudo era mais difícil, hoje tudo é mais fácil. Você tem bons hotéis, tem bom material. Naquele tempo o Guarani faltasse uma camisa e não tinha mais condições de jogar, porque só tinha um material. Hoje não. Era só o uniforme completo. Né? Então hoje tudo é mais fácil. Eu acho que antigamente a superação, tá dizendo, principalmente daqueles que foi grande jogador, eu acho que foi, como se diz, um guerreiro. Teco,
quando você vestiu a camisa de um time de futebol profissional pela primeira vez, você lembra? Eu não me lembro a data, né? Mas pela primeira vez eu fui muito feliz, tá entendendo? Eu jogava Náutico aqui em Sobral, disputando o campeonato, né? Eu com 15 anos, disputava Náutico. O Ferroviário comprou meu passe, tá entendendo? Inclusive quis me levar para Fortaleza na época, eu não fui. Isso foi na época de 64, que tinha o Uruguai também, que era até de um soldado da polícia. Quando você fala no Ferroviário, você jogava com o Zé do Bolo na época, ele também era do Ferroviário? Não, era o Que Zé depois- Quinto, era o Zé Quinto, O Zé o Quinto, Antônio né? Quinto, tudo era Ferroviário. Mas você lembra do Zé do Bolo, jogou até no Me Guarani, lembro, né? foi O Zé lateral Carlos, né? direito, muito amigo meu, que hoje é delegado lá para o Piauí, né? Está existindo lá a função ainda. Coincidentemente, a gente é primo, né? É, Nossos pais são irmãos. policial, entendeu? Gente muito boa, entendeu? Nós tivemos uma passagem muito boa, ele, tá entendendo? Foi um grande amigo, inclusive, quando foi mesmo embora, que quis deixar mesmo a bola, tá entendendo? Para seguir a carreira de militar, ele deixou uma grande saudade, porque a amizade que nós tínhamos, sempre procurava andar junto, e tudo era uma boa praça. Foi tanto que quando ele foi lá ser policial, depois de 2, 3 anos, ele sempre vinha em Sobral e ia me visitar na minha casa. Então foi um amigo que eu fiz, me procurou quando eu tive também em Teresina, sempre esteve presente, dando aquele apoio, né? E graças a Deus seguiu aquilo que foi determinado por Deus, que foi a carreira dele, né? Que é militar. Sim, você falava do Ferroviário, do Náutico, que quando você começou, né, na época. Você começou no Náutico, na época jogava Náutico, o Ferroviário era uma das equipes que você jogava, daí houve interesse das equipes de Fortaleza, né? Houve interesse do Ferroviário, né? Para mim ficar lá, pelejaram, entendeu? Inclusive tinha um tio meu, que era chamado Pedro Malavé, foi um dos maiores diretores que o Ferroviário teve na época, né? Eu fui dar uma temporada na casa dele, e ele tinha um filho também que treinava por lá, e pelejou para me ficar. E eu fugi para mim não ficar no Ferroviário na época. Por quê? Porque eu gostava do Guarani, eu gostava da minha terra, eu gostava dos meus amigos, eu gostava da minha família, tá entendendo? E naquele tempo era a dificuldade de um jogador de Sobral, ou de qualquer interior ir para a capital, era aquela discriminação. É da terra de dois cemitérios, é da terra que joga pedra. Tá entendendo? Sempre existiu isso. Agora não. Agora a facilidade é tão grande que hoje mesmo você vai para a Europa, entendeu? Com 24 horas já está jogando lá, os empresários estão aqui, o cara perde o emprego aqui, o empresário já está empregando acolá, porque já tem particularidade com o treinador, tá entendendo? O Daniel, tem o Então, a Daniel, faz o maior facilidade. sucesso no exterior, né, o Daniel? O Daniel, por exemplo, eu fui um cara que descobriu o Daniel num treino que eu fiz, entendeu? Eu dei um treino, fui botar uma escolinha lá no Jaibara, vi a carência, entendeu? Do pessoal do Jaibara, podendo comprar nenhum calção, né? Tudo que a gente treinar de bermuda, roupa rasgada e tal, isso, aquilo, outro. Então, eu fiz essa escolinha lá, ia fazer por minha conta. Depois o Cid se meteu no meio, conversou comigo, né, para fazer pela prefeitura, né? Aí queria que eu fizesse tanto no Jordão como no Jaibara, né? E o Guarani estava parado na época, e eu fui e fiz esse contrato com a prefeitura de fazer esse intercâmbio, né, entre Jordão, Jaibara e, consequentemente, quando o Guarani começar a trazer jogadores que se revelavam. E eu tive a felicidade de trazer 2, né? Um que era filho de papaizinho, né? Um meia esquerda, que parecia o Milton Bailarino, em 66, quando eu vi o Milton Bailarino jogar, né? Que era o Alex, que hoje parece que, se eu não me engano, ele trabalha na Grandene, mora no Jordão, e o Daniel. Foi 2 jogadores que eu trouxe, e tinha certeza absoluta que esses 2 jogadores ficariam aqui. Mas o Alex preferiu voltar para casa, porque você sabe, quem sai para o mundo vai sofrer. Não é como na casa da gente. Você senta na casa da gente, pede um copo d'água, o filho traz, a mulher traz, o pai traz, né? Come a hora que quer, e lá não. É que eu digo sempre para as garotadas. Lá vocês vão sofrer, vocês não vão pensar que vai ser moleza, Mar não. de rosa, Lá, né? se vocês quiserem roupa limpa, vocês vão lavar, como eu lavei. Tá entendendo? Então a gente tem que mostrar para esses garotos como é a Experiência de dificuldade, vida, né? a dificuldade da gente chegar e galgar uma posiçãozinha. Então, o primeiro jogo, você sabe com quem você jogou, quem foi o adversário, o placar? Olha, foi em 66, aí eu, assim, do Ferroviário, né, eu vim para o Guarani, entendeu? Na época do Guarani, em 66, era o final do Magela Frota. Tinha um armazém aqui, que era até pai desse Maximino, né? Maximino Goleiro, que hoje parece que tem uma frota de táxi lá em Fortaleza, né? Que era o irmão do Pedão da Bananada, que a negada chamava.
tá entendendo? Aí em 66 eu tive muito sucesso, fui muito feliz, entendeu? E fazer parte de uma equipe que tinha um Pelado, tinha um Najib, tinha um Cabeção, tinha um Quitola, um dos melhores meia-esquerda que eu vi aqui no futebol cearense, tá entendendo? Hoje mora em Campinas, né? Foi muito bem sucedido lá. Inclusive ajudei muito esse jogador, sabe? Que ele só tinha um pulmão, né? Ele não tinha 2 pulmões e jogava demais. Foi um excelente meia-esquerda que eu fiz jogar aqui dentro de Sobral. E nós fomos na época... Barbosa também, né? O Barbosa mais novo, né? É dos mais É novos. mais novo. Mas aí nós fomos felizes nessa época em ser campeão, porque na época nós fomos disputar a primeira divisão, que hoje é a segunda divisão. Porque antigamente, em 66, era assim, você tinha a primeira divisão e tinha a divisão especial, que era Ceará, Fortaleza, isso, aquilo outro. E nós disputávamos a primeira divisão. E fomos campeão, entendeu? Em 66, da primeira divisão, subindo para a divisão especial. É por E sinal, eu fiz Teté, parte desse elenco. é Né? por sinal, nesse livro aqui, que a gente até apresentou, do São Cristóvão ao Guarani, ele fala muito que o Guarani foi a primeira equipe, o Tião Albuquerque também esteve sentado aí onde você está, e me falou que o Guarani foi a primeira equipe do interior do estado a disputar um campeonato estadual que até então era disputado só por equipes de Fortaleza e da região metropolitana, e o Guarani foi a primeira equipe a entrar pela porta da frente. O Guarani e, se eu não me engano, o Quixadá também. Depois eles convidaram o Guarani de Juazeiro, o Icasa, outras equipes. Mas o Guarani, de fato e de direito, foi a primeira equipe que ascendeu a elite do futebol cearense, fazendo com que o campeonato cearense realmente se tornasse um campeonato cearense, com equipes da capital e do interior. Então, foi um grande mérito, entendeu, do Guarani na época, né? Em 65 ele tinha sido campeão no Intermunicipal, houve pouca mudança, aí em 66 já entrei para o Guarani e fui feliz, tá entendendo, em ser campeão em cima do Tiradentes, dentro de Fortaleza. Nós ganhamos Tiradentes era uma máquina, né? Era. Então, esses times, tudo como você acabou de dizer, foi convidado, e nós entramos por mérito. Quer dizer que nós temos o direito, né, de chegar e abrir a boca e dizer que nós entramos por mérito, porque nós fomos campeão para subir. Quer dizer que em 67 nós participamos da divisão especial. De lá para cá, houve essas 2 quedas, 3 quedas, né? Que é normal no futebol, né? De cair. Foi na segunda divisão em 98, né? Que eu nem participei desse time. Em 98 o Guarani caiu, eu não participei, fui questão até de família, sabe como é que é, né? Aí eu procurei me isolar. E fui ser treinador no Frecheirinha, do Intermunicipal. E cheguei na final com o Frecheirinha disputando o Intermunicipal, em 98. No início de 99, que eu estava disputando a final do Intermunicipal, né, o treinador do Frecheirinha, e em 7 de janeiro me encontrei com o Luizinho, de 99, com o Luizinho, na capital. E ele chegou e me disse, até que é que eu faço para formar um time para disputar 99? Subir. Eu digo, eu tenho aonde buscar o jogador. Eu tinha participado de todo o campeonato do Intermunicipal. Eu sabia onde é que estava o A, o B e o C que eu tinha disputado. E em cada posição, né? E em cada posição. Aí foi o caso de eu trazer o Regiran. Tá vendo? Que foi um grande jogador, né? Você vê que esse time que foi campeão em 99, por antecipação, faltando 3 partidas, eu era treinador e preparador físico. Tá entendendo? Eu fui buscar todos os jogadores. Paulinho, Piva, o Elton Louro, que era o lateral esquerdo. Depois, no lugar do Elton Louro, que ele começou a beber muito, veio o Elinho. Quer dizer que o time foi quase todo da redondeza. Tá vendo? Inclusive, para ir buscar até o Paulinho, que ele ajudava o pai dele a vender bode lá no mercado em Nova Rússia, nós saímos um dia de domingo, só eu, o presidente, sem ninguém saber, e trouxemos ele. O pai dele, não, pode levar o menino quer ser jogador de futebol, quer ser atleta, tá vendo? Então, nós pegamos, formamos um time, tá vendo? Regionalizado, né? Regionalizado, todo mundo novo, puxa, todo mundo novo atrás de aparecer, com garra, com determinação, com vontade, tá vendo? Por isso que nós tivemos sucesso. Fomos campeão, na época nós fizemos 54 gols, tomamos 12. Tivemos um saldo positivo de 42 gols. Nós ganhamos 16 partidas, empatamos 6, perdemos 2 na competição, quer dizer, em 24 perdemos 2. Quer dizer que o campeão, faltando 3 partidas para terminar a competição, nós era campeão. Time formado todo em 99, todo 8 ou foi 9 jogadores, prata de casa, chamado prata de casa, que foi o Kim, que é o goleiro, né? A nossa defesa foi o Regirão, o Puxa, que eu trouxe o Santa Quitéria também.
Tinha outro lateral esquerdo, que o nome dele era Laércio também, que eu trouxe foi de Santa Quitéria. Então eu trouxe um bocado de jogadores na época, entendeu? E foi jogador revelado aqui dentro de Sobral, que até hoje esse jogador ainda joga. Pivo ainda está jogando, Puxa ainda está jogando. Regiran ainda é um dos melhores, apesar de seus 40 anos, ou 42 anos, ainda é o melhor jogador da defesa do futebol sobralense. É destaque ainda no futebol sobralense. Por quê? Porque é um jogador técnica. O Regiran tem muita técnica. O Teco, me fala do Guarani de 1970. Olha, o Guarani em 1970 foi um time que começou errado. Começou errado, porque eu sempre digo, time que começa a fazer pacotão, ele não é time de futebol. Time de futebol, ele tem que procurar fazer seleção. Vai buscar um tal canto, vai buscar outro tal canto, vai buscar outro tal canto. Você forma o seu grupo. Este grupo, você está entendendo, não pode ter grandes medalhões. Um grupo que se não conhece, você está entendendo, todo mundo vai à cata, com ganância, com tudo, para ser o melhor. Porque só quem tem que ganhar é o grupo. Se eu tento ser o melhor, você tenta ser o melhor, quem tem que ganhar é o grupo. Agora, com humildade, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer atropelar ninguém. E o Guarani, quando foi em 1970, que trouxe o Amarildo, um treinador carioca, ele trouxe logo 15 jogadores carioca. 2 ou 3 foi que deu certo. Aí chegou o final de Ivonilson, começou a trazer o Barbosa, entendeu? Que ele conhecia lá do Ferroviário. O Ademir, O Ademir foi que ficou, né? Que era de Volta Redonda. Esse ficou, que foi o goleiro, né? Ficou ele, ficou até o fim do campeonato Juari, depois foi embora, né? Parece que casou com a menina lá do Maranhão. E nós formamos um time, tá entendendo? Que o finado Ivonilson já conhecia o jogador, como o Edmilson, que tinha sido artilheiro em Messejana, entendeu? Inclusive nessa decisão da Série D, ele teve aqui, trouxe até um retrato para mim naquela época, entendeu? Foi 2 artilheiros que nós formamos na época, Edmilson e Paraíba. Paraíba também era do Ferroviário, Barbosa do Ferroviário. Ele trouxe o Rodrigues, que eu não sei qual time que jogava, que era um neguinho lateral muito bom. Se você entrasse no corredor, ele lá do outro lado, ele metia a bola onde você estava, tá entendendo? Quer dizer que formou um time com o Zé Maria Fraso, que tinha sido campeão, entendeu? Do Intermunicipal do Bajara, foi destaque, todo time de futebol cearense quis ele. Aí nós pegamos ele, formamos um meio de campo muito bom, tá entendendo? Com o ataque que fazia gol. Porque os 2 artilheiros que nós fizemos eram os 2 centroavantes. E todos 2 jogavam junto, que era o Paraíba e o Edmilson. E nós fizemos um bom campeonato, tá entendendo? Foi tanto que no primeiro turno, é isso que eu digo às vezes, que você às vezes tem um grande clube, você tem um grande time, grandes nomes, mas a vaidade, a brincadeira, tá entendendo? Aquele negócio extra-campo, muitas das vezes fica pelo meio do caminho. Foi o que aconteceu na época com a gente. Nós fomos campeão invicto do primeiro turno, em 1970. Detonando o Ceará lá no PV, né? Olha, rapaz, nós tínhamos um baixinho lá, chamado Jaldemir, que ele chegou pro lateral, que era o Ribeiro na época, um negão muito alto, forte, e ele muito baixinho, 50 e poucos quilos, e disse, hoje eu vou te arrebentar. Bem que o Dedeu também, outro ponteiro, era baixinho também, né? Era. Aí ele disse, rapaz, é pra lá que aqui, ele só entrava com os 2 joelhos no rim do cara. Sabe quando o Jaldemir, quantos gols fez na frente dele? Fez 4 gols. Terminou o jogo 4-4, porque o Ferroviário na época era timão também. Tinha Simão, tinha aquele Simplício, tinha Edmar, tinha aquela turma todinha. Foi tanto que a final foi nós e Ferroviário, perdemos para ele por 3-1. Inclusive o terceiro gol foi até de falta, né? O Simplício era o canhão da barra, né? É. Houve até aquele problema que o treinador tinha se vendido e tal. O Najib na época era supervisor já, né? Não participou mais de ser jogador, o Ivonilson chegou e aposentou logo ele, não, você vai ficar para me ajudar, tá entendendo? E ele, juntamente com o Alberto Damasceno, né, e disseram que fizeram uma enrolada, porque na época mesmo da final ele tirou os 2 melhores jogadores e botou para o banco, né? Me tirou, botou um tal de Pombal, que passou um ano todo aqui, não tinha jogado nenhuma, para disputar uma final, sem ritmo, sem nada, né? E o Dedeu. Aí nós entramos no segundo tempo, o jogo já ainda teve um jogador que foi expulso antes de começar o jogo, né? O Jaldemir, porque disse assim, ó, eu dou tanto para você. Ele foi induzido, né? Ele foi induzido a chegar para o árbitro da partida para tentar comprar o jogo, né? Mesmo assim, quando nós entramos, nós fizemos 2-1, fomos para cima e foi o maior sufoco do mundo que o Ferroviário ganhou esse título. E ainda expulsaram, parece que 2 jogadores do Guarani, né? Foi. Então, o que acontece justamente é isso. Eu acho que o foco da coisa, querer
Porque depois você tem tempo para toda a vida. Sempre que eu digo assim, rapaz, hoje tem uma festa, eu digo, rapaz, a festa nunca vai se terminar. Tem mulher, a mulher nunca vai se acabar. Quando você fizer o seu plano de meia, fizer as suas condições financeiras boas, vocês têm todo o tempo para fazer até o fim da vida, até morrer. Mas hoje, entendeu? Principalmente quando você termina aquelas férias, você tem que botar logo na cabeça, pô, vai começar de novo. E vai ser o ano todinho. E não vai ser sentado não, porque a nossa profissão é para correr, é em pé. Então você tem que procurar extra-campo, se cuidar muito, para que dentro do campo você bota tudo aquilo que saiba, né? Todo o potencial, sempre eu digo para ele, para ganhar do adversário, tem que correr mais do que ele. Tudo bem, eu vou pedir permissão à produção para estender mais um pouco o papo aqui com o Teco Teco. Não é todo dia que a gente tem condição de vivenciar todo o acontecimento futebolístico com uma pessoa que realmente viveu tudo aquilo, pelo menos tudo isso que a gente está conversando aqui, uma boa parte a gente conhece por participar como espectador, conhece por ouvir falar, mas o Teco Teco conhece por vivência, porque estava dentro do campo, quem conseguiu, quem tem respaldo realmente para fazer com que essa entrevista fique registrado como uma história. Teco Teco, de 70 as portas para o Brasil se abriram, né? Foi, as portas se abriu, porque o time começou a disputar, tá entendendo? Taça de prata, tá entendendo? Por diversas vezes, disputou Nordestão, e sempre quando o Guarani, isso é coisa, apesar de não ser campeão, mas sempre o Guarani, sempre eu converso com o senhor Luiz, e digo isso, que disputou essas competições, nunca ficou a desejar, nunca saiu no primeiro impacto, sempre chegou na cabeça, sempre foi um time guerreiro, não sabe? Principalmente que eu acho que por aí, eu acho, sempre digo para os jogadores, que a gente trabalha mais do que os outros, quem trabalha Deus ajuda. Isso. Tá entendendo? Eu, às vezes, vamos para Recife, um exemplo, o negócio lá, Santa Cruz, por quê? Porque o nome de Recife não é nem o nome do Santa Cruz, que é o nome normal como qualquer outro clube. É o nome de Recife, que parece que o centro maior, que o futebol levou muito nome, né? De Recife, como o próprio Náutico Esporte e o Santa Cruz, entendeu? E acha que é bicho papão, não, é igual a nós. Se nós corrermos uma coisinha a mais, nós vamos ganhar. Disputei aqui contra o Paysandu, tá vendo? Não me lembro a época, foi 70 e pouco, contra o Paysandu. Nós já jogamos aqui pela Taça de Prata. Nós estávamos 2-0, se eu não me engano, foi um dia de domingo pela manhã esse jogo. 2-0 e acabamos empatando o jogo. Eu fiz um gol de cabeça e o Tangerina fez outro. Nós empatamos 2-2. Classificamos o Guarani lá dentro de Belém. Fomos classificar o Guarani dentro de Belém. Da outra vez classificamos o Guarani, eu acho que você se lembra dessa, lá no Amigão, contra o 13, se lembra do gol do Aldir Papel? Então não tem bicho de 7 cabeças. Quem faz o bicho de 7 cabeças, às vezes é o próprio elemento, é a cabeça do elemento que é fraco, às vezes sem estrutura, sem cultura. É o psicológico dele, vai lá embaixo. Então né? você tem que transmitir isso para ele, porque às vezes ele tem um potencial que ele mesmo não sabe. Tá entendendo? Que ele mesmo não sabe. Diz assim, porra, o Teco aqui, quando o treinador sai, ele automaticamente levanta o clube. Por que levanta? Porque você tem que conhecer as limitações, tem que conhecer a convivência do grupo, não sabe? Eu olho o jogador, quando eu estou numa concentração, eu me sento lá longe e fico olhando o andar do jogador quando eu ganho o jogo. Meu maior medo é esse. É que ele deixe de pisar no chão, que ele deixe de pensar, que a cabeça sai do lugar. É como uma pessoa liso passa a ganhar dinheiro. Primeira coisa que ele pensa, um carro e mulher. Ele não pensa em comprar os apartamentos, não. Não pensa no futuro. Então você tem que estar martelando. Porque o treinador de futebol, eu acho que ele é tipo, sabe o quê? Um bom vaqueiro. Quando o boi quer desgarrar, você laça ele e traz para o Mourão. É para cá, rapaz, não é assim não. Porque o maior trabalho que você tem que fazer, e uma vez eu disse até para o Luizinho lá em Cuiabá, nós estávamos no aeroporto, pô, até que está acontecendo com o time. O grupo é bom. Eu digo, primeira coisa que está acontecendo com o time, Luizinho, brincadeira extra-campo. Brincadeira extra-campo, meu amigo. Se você vai para um balcão, vender uma peça de carro, ou vender um copo de bananada, se você tiver de ressaca, você não é o mesmo. Você fica nervoso, neurastênico, qualquer coisa apela. Você está entendendo? E o atleta de futebol que é pior. Então ele tem que estar tranquilo, ele tem que estar em paz, entrar focado, com a cabeça, né? Focado só naquilo, tá entendendo? Sabendo ele, entendeu? Que a empresa, que é o clube, tem que ganhar. Porque tem que pagar eles, ao trabalhador. O clube só pode pagar o trabalhador, a empresa só pode trabalhar o trabalhador, se ele estiver ganhando, se estiver entrando dinheiro. Se não tiver, como é que vai pagar?
Com certeza. Vai tudo à falência. Lá o empregado e o patrão. Então você tem que torcer, tá entendendo? Que o Guarani sempre ganhe, entendeu? Que os campos estejam sempre cheios, que as coisas ficam mais fáceis. Teco, você agora há pouco você falou de grupinhos. Quando existe um racha dentro das próprias equipes, isso se torna muito prejudicial ao rendimento do grupo. Em 77, você participou do Fortaleza, você sentiu essa dificuldade lá, né? Olha, quando eu cheguei no Fortaleza, em 1977, foi eu, Jorge Braz, Chiquinho do Arara, Zé Ivan, eu sei que foi 7 jogadores, eu, sabe? O Zé Ivan. E então, o Marcelino também Fortaleza, foi, Marcelino foi não. Marcelino foi após nós. Então, quando nós chegamos no Fortaleza, a coisa estava preta. A coisa estava preta porque existia não só 2 grupinhos, existia diversos grupinhos. Inclusive eu fiz uma amizade muito grande com o Otávio Souto, com o Dudé na época, tá entendendo? Com os meninos todos, Lulinha, tá entendendo? Eu fiz com ele todo. Por quê? Porque eu chegava com eles, dentro da minha humildade, conversava com eles, palestrava com um grupo aqui, conversava com 4 acolá, com 4 num canto, 4 no outro. Eu sempre procurei, tá entendendo? Agregar. Chamar o grupo, né? Chamar o grupo. Mas o que acontece foi justamente ao contrário. Enquanto outros também, do nosso próprio grupo, entendeu? Que não fazia parte daquele grupo, que era um Chiquinho do Arara, que era um cara que aquela arrogância. Tá entendendo? Filho de papaizinho. Então, né? começou por aí, e o Fortaleza, eu fui emprestado até na época, era o Manés, tá entendendo? Fez a transação com Fortaleza, e quando cheguei lá, o Manés queria mais dinheiro. Então houve logo uma briga entre ele e o presidente do Fortaleza. Eu fui para o treino. Quando cheguei no treino, eu comecei a jogar. Graças a Deus, aquilo que eu fiz, eu sempre procurei fazer bem feito, sabe? Para chamar a atenção, que eu acho que o espetáculo, para você ser aplaudido, você tem que fazer um bom espetáculo. É uma realidade. E para você fazer um bom espetáculo, é no circo. O cara tem que começar a treinar. E graças a Deus eu estava bem, ia para o Fortaleza, um time grande, tá entendendo? Eu não considerava grande, que eu considerava grande era o Guarani, não era nunca pequeno inferior a eles, tá entendendo? Porque eu tinha, como se diz, condições. Na época a dificuldade nossa era muito, que era financeira, né? Como eu lhe disse, a gente tinha que ter sangue no olho, passava muita dificuldade e mesmo assim a gente superava. Então, quando foi na época do Fortaleza, houve essa coisa. E eu nunca gostei disso, nem em casa. De chegar, tem 2 para colar e tal. Apesar deles todos gostarem de mim, inclusive o próprio treinador, porque eu vou até lhe contar uma passagem, quando eu estive no Potiguar, ficou chorando o presidente e o treinador, porque eu vim embora. Vieram comprar meu passe 5 vezes, ele dizia, vocês têm que vender Mossoró para comprar teco-teco. Tá entendendo? Então, eu fiquei muito chateado, foi aonde eu quis ficar, não sabe? Porque eu vi que lá tinha uma previsão para mim muito boa, né? A estrutura também era boa. Uma estrutura muito boa, não sabe? Não era só a estrutura no Guarani, mesmo o extracampo, não sabe? E eles estavam me dando muitas condições, até porque eu cheguei lá, o time não era lanterna, né? O time era lanterna e mudou, o Zé Maria até veio me buscar e o presidente me emprestou e eu levantei o segundo turno invicto. Então, o estrela lá era eu. Mesmo eu sendo estrela, nunca procurei ser mais do que nenhum. Sempre igual ou menos. Tá entendendo? Então, quando foi no Fortaleza, eu fui pedir para vir embora. Eu vi um negócio preto, tá entendendo? E um negócio muito desorganizado, extra-campo, né? Eu digo, esse time não vai para canto nenhum, entendeu? E eu vou voltar para casa. Aí pedi, o próprio nesse tempo era o Martins, que era um diretor, né? Era o diretor de esporte lá do Fortaleza, ficou muito triste, que na época eu morava no hotel do meu irmão. Aí o Moésio, sabe? Não só o Moésio, como o Vera, que era cunhado dele, que era treinador do goleiro, como o Mozart, era tudo louco por mim. Então eu pedi para vir embora. Eles ficaram muito tristes, não vá, porque o Mané atrapalhou essa minha carreira lá no Fortaleza. A negociação sabe? Não foi legal. A negociação não foi legal. E eu pedi para vir embora e eles me liberaram muito. Foi tanto que eles me liberaram sábado, e o Guarani foi jogar um torneio, não sei se foi da movimentação, foi coisa. Quando foi no domingo, eu já joguei pelo Guarani no Castelão. E a torcida do Fortaleza esperando a minha estrela aquele dia. Foi aí, pai, eu estreia até jogando aí pelo Guarani. Entendeu? Então foi uma passagem muito boa que eu tive no Fortaleza, que eu fiz muito grandes amizades, sabe?
tive muitas boas amizades, não só no Fortaleza, como no Ceará, o Djalma era doido por mim. Eu tive até um problema, né, com o Joaquim Gregório, na época, Guarani, Ceará. Eu andei empurrando ele, sabe? Dei até um tapazinho nas costas dele. Tem hora que a adrenalina vai lá em cima, né? O pênalti, ele marcou um pênalti, tá entendendo? Que faltava poucos minutos para terminar, naquele tempo, para empatar com o Ceará, era uma vitória doida. Aí marcou um pênalti que não houve, a 3 metros fora da área, ele botou para dentro da área. Aí eu não aguentei, dei uma pancadinha na clavícula dele, não sabe? Eu ia pegar quase 2 anos de suspensão, e um dos testemunhos que se ofereceu para ser meu, para me defender, foi o Djalma, que era zagueiro do Ceará na época. Entendeu? E graças a Deus eu peguei 4 jogos, foi na época que tá essa escalação aí que eu cheguei a não jogar. A escalação desse jogo que o Teco Teco fala, em 70, vamos ver aqui, Maurício, massagista, né? Wellington, Zezinho, Ademir, goleiro, Ivan Limeira, Joaci Barbosa, Dedeu, Zé Augusto, Edmilson, Marivaldo e Zé Branco. Você aqui, quem entrou no seu lugar aqui? Esse aí foi o Zé Augusto, aí de Fortaleza. Entrou no seu lugar, né? O Zé Branco também nós trouxemos depois do campeonato. O Zé Branco ficou, nessa época aí, nós fomos disputar o Nordestão lá no Maranhão, e 2 vezes que nós fomos, 2 vezes que ele foi lá, ele fez 4 gols, fez 2 na partida e 2 na outra. Quando ele foi na segunda partida, não deixaram mais ele vir embora. Eu acho que ainda hoje ele mora no Maranhão. O Paraíba também mora lá, começou a trabalhar no Sampaio. Houve até aquele problema do carro virou, que matou o Hispano, aquele bocado de jogador, ele quebrou a bacia, né? Se aposentou lá, e ainda hoje trabalha lá pelo Moto, né? Moto Clube. Teco, você foi uma pessoa assim, vocês consideram injustiçado no futebol, já que você teve grandes oportunidades de jogar no exterior, houve cogitação, chegaram até a negociação, mas na hora H, alguém chegava e botava pimenta demais no molho. Você se considera uma pessoa injustiçada em relação a isso? Não, olha, eu não me conheço, não considero que eu fui injustiçado, tá entendendo? Foi como eu lhe disse, né? Eu gostava de jogar do Guarani, gostava de jogar, às vezes até por amor. Cansei de chegar ali no começo de ano ali, o seu Luiz chegar de, porra, até que não tem um time para formar, o que é que a gente faz? Eu digo, vou atrás de jogadores, tá entendendo? Eu ia atrás de jogadores, seu Luiz só quer receber dinheiro quando tiver, sempre tem nesse sacrifício, você pode perguntar a ele. Então, gostei porque sempre defendi a minha pátria, né? Eu defendi o nome de Sobral, tá entendendo? E até hoje, o Guarani, tá entendendo, me sustenta. Estou com 47 anos de clube, não é 42 dias, 47 anos, né? Não é moleza. Então eu me dou muito bem com essa diretoria e eu não posso dizer que eu deixei de injustiçado, houve alguma coisa, que eu não tive muito interesse de ir para certos clubes. Foi interesse meu, que eu também não botei o pé na parede, não forcei, tá entendendo? A não ser para o Potiguar, porque os pessoal lá apostava quando eu saía na rua, não sabe? Agora eu achei injustiçado, inclusive tem uns amigos nossos aqui, 2, 3, não vou, tá entendendo? Citar nome, que eu acho injustiçado por eles. Você tá entendendo? Em ele chegar, quando acontece uma partida, talvez mal do Guarani, que eu estou no comando, ele chegar e querer degrinir uma imagem, que é onde eu ajudei até jogador aqui, com roupa para ir tomar banho, com chegar em hotel, eu digo, rapaz, não aluga hotel não, eu tenho um quarto aqui, quando eu vou dormir, rapaz, eu passei dia jogando baralho com o menino, tá entendendo? Fica aqui. E isso, tá entendendo? Que eu fiz em 1970, dando apartamento no Maranhão, para nego ir tomar banho e coisa, imprensa, tá entendendo? Nunca chegar, quando tem uma oportunidade de agredir a minha imagem, eles se degrinhem, não me defende. Não diz o que eu fiz pelo Guarani. Não é dizer o que eu fiz por ele, não, pelo Guarani. Tá entendendo? E uma vez eu dizendo isso até dentro da cama, o rapazinho achou ruim. Eu digo uma verdade, rapaz. Você tá entendendo? É uma verdade porque o que eu fiz pelo Guarani, tá entendendo? Não só, entendeu? Como atleta, mas como funcionário do Guarani, eu acho que eu merecia um pouquinho mais de respeito. E tem nego que degrinha a imagem. Tem nego que às vezes não fala nem com você para não entrevistar. Tá entendendo? E eu acho, pelo que eu fiz, eu merecia um pouquinho mais de respeito. Como eu respeito eles aonde tiver. Eles, para mim, não só eles, como qualquer sobralense, aonde eu tiver. Se é São Paulo, que eu fui diversas vezes, disputei 2 Copas São Paulo,
Tá entendendo? Que eu fiz por eles, entendeu? Nunca cheguei aqui, chegar a querer desbancar ninguém. Sempre fui essa pessoa humilde, sempre você, e sempre estou passando bem por isso. Dentro da humildade. Teco, o Guarani Mas- sempre, quando estava em dificuldades, você sabe que quando o time entra em dificuldades, a primeira coisa que manda é o treinador para fora. E você sempre era o anjo da guarda do Guarani, chegava e resolvia a situação. Muitas vezes o time ali na zona de rebaixamento, nas 3 últimas partidas, o Teco-Teco chega, porque se cair foi o Teco-Teco. Quer dizer, jogava sempre a bomba na sua mão e o time terminava não caindo e o Teco-Teco voltava como salvador da pátria. Então a história do Teco-Teco com o Guarani é uma história longa, uma história muito bonita. E o Teco-Teco hoje é dia 4 de julho de 2012, está fora do gramado em função de uma cirurgia que ele passou, né, está se recuperando. Agora, em cima disso, eu lhe pergunto, Teco-Teco, quando é que você vai voltar aos gramados como técnico, auxiliar técnico, uma coisa dessa natureza? Quando é que você volta, porque essa camisa que você está vestindo, você prova o amor que você tem ao clube e eu acredito que o torcedor sobralense identifica muito o Guarani a você. Olha, eu quero voltar o mais rápido possível. Hoje, eu estive lá no Beco Cotovelo, estive na Santa Casa, né, conversando com a doutora e querendo voltar o mais rápido possível, né? Que eu fiz essa operação, estava com 4 meses, estou me dando muito bem, mas ainda tem certos exames, né, a ser Concluídos, né? concluídos, entendeu? E vai ser concluído, talvez aqui ela me deu até um mês, né, para ser concluído. E eu quero voltar o mais rápido possível, principalmente quando o Guarani for bem, aí eu estou mais acomodado. Quando vai mal, aí é que a gente se aperreia mais. Foi o caso que aconteceu no Campeonato Cearense. Eu mesmo na Santa Casa, talvez estivesse sofrendo mais do que ele estivesse dentro do campo. Porque o atleta dentro do campo, tá entendendo? Se ele não é filho de Sobral, ele não tem essa tanta preocupação como a gente, filho de Sobral, tem. Porque eles vão, nós ficamos. Você está entendendo? Eles pegam aqui, metem o dinheiro no bolso e vai embora. E nós ficamos aqui, porque vem a cobrança de um amigo, vem a cobrança porque as minhas cunhadas chegam, até que o Guarani está mal, não sei o quê. E eu sempre tenho levado o Guarani, está entendendo? Dentro, tanto o seu Luiz sabe, os presidentes que passou. Uma vez eu vou lhe contar até uma passagem muito bonita, não sabe? Que no tempo do César Apoliano, que ele começou a fazer o pagamento do pessoal. Está entendendo? E eu sempre fui o último. Entendeu? Eu era capitão do time, fui capitão comecei em 1971, fui até o fim de carreira. Foi o Caissara, que era foi para o Náutico, que já para o Náutico, que foi meu treinador, não sabe? Era louco por mim. Aí ele chegava, não dizia como eu que eu jogava, ele só fazia abertado na minha perna, joga lá o que você sabe. Te vira, né? Te vira. Tá aqui a camisa e vai fundo, né? É. Aí, tá dizendo como eu estava falando, né? Concluindo com Raciocínio. o raciocínio, né? E a coisa que a gente tem que fazer, tá entendendo? É procurar, entendeu? Sempre fazer o melhor, sem depender de ninguém, né? E eu sempre procurei fazer isso. Dentro do Guarani, o César Apoliano chegou e disse, deu aqui, Tec, me deu um cheque, sabe? E eu morava numa casinha de taipo, até passava os meninos do buqueirão e dizia assim, ih, rapaz, o capitão do Guarani mora nessa casinha caindo no reboco, não sabe? E ele me deu o cheque. Eu peguei o cheque, isso foi umas 4, 5 horas da tarde, botei no bolso e fui para casa, né? Para tirar o cheque no outro dia. Tá vendo? Só que quando foi 5 horas da manhã, ele bateu na minha porta. Eu disse, quem é, rapaz? Eu me acordei e fui lá, era o presidente do Guarani, César Apoliano. Teco, rapaz, tu não sabe, rapaz. Fiquei sem dinheiro, tem que comprar comida do jogador, me empresta o cheque de novo. Eu fui, tirou meu ordenado, que era o cheque, e prestei o Guarani de novo. Então a gente faz tudo porque... Teve retorno depois? Tive retorno porque, de qualquer maneira, não sabe? O César Apoliano, apesar de ter uma boa passagem no Guarani, foi um dos caras, entendeu? Que também não fez mais, que não tinha mesmo, sabe? Era mais não difícil era como o seu Luiz tinha. Você sabe que se você for atrás dos bens de seu Luiz, ele vendeu muita coisa, ele tinha 2 cafés no Beco Cotovelo, vivia muito bem. Porque futebol, essa empresa, se você não faturar, meu amigo, você está indo, ou você vai para a justiça, né?
Ou você vai para a justiça ou procura sanar a situação o melhor possível. E sempre ele procurou fazer as coisas de direito, porque quando o seu Luiz entrou no Guarani, todo mundo fala dele, mas eu lhe digo a realidade, entendeu? Em 81, em 80 e 81, nós classificamos lá dentro de Belém, o Guarani não tinha crédito de chegar em canto nenhum se hospedar. O Guarani não tinha crédito de chegar no comércio e comprar o material. O Guarani não tinha crédito, os jogadores não tinham crédito, porque o Guarani não pagava, tá entendendo? De alugar uma casa. Ninguém queria alugar a casa de jogador de Guarani. Ninguém queria que um jogador namorasse com a sua filha. Você tá, e o seu Luiz se resgatou tudo isso. Porque ele O respeito muito, e a confiança, né? a confiança. Hoje eu chego no comércio desse, eu chego lá no comércio, eu digo, me dá aí 5 chuteiros, assim não vai lá para receber do seu Luiz. Ele me vende. Tá entendendo? Que ele resgatou a credibilidade. Você se hospeda em todos os hotéis, inclusive os caras mandam até falar da gente. Tá entendendo? Esculhamba Fortaleza, Fortaleza chega, esculhamba hotel, leva talher e tal, isso, aquilo, outro, sabe? E nós nunca fizemos isso. É um negócio que ninguém aceita. Tá entendendo? Eu acho que um talher não vai enricar nem empobrecer ninguém. Para que você leva um talher? Uma coisa que acontece, a gente uma coisa puxa a outra. Eu estava em Juazeiro, fui jogar, e eu que era o chefe, levava o cheque do seu Luiz em branco para pagar o hotel, tá entendendo? E um radialista, 2 radialistas, foi com a gente nessa viagem para Juazeiro. Aí o que é que acontece nessa viagem? Quando eu paguei o hotel, paguei tudo, tá entendendo? 500 dentro do ônibus, chegou o dono do hotel e disse, ei rapaz, o travesseiro aqui do seu teco-teco. Eu digo, o quê? O travesseiro aqui que eu vou levando. Eu digo, é mesmo, é. Eu depois desce todo mundo que ninguém vai viajar. Vai ficar todo mundo aqui na praça. Se o travesseiro não aparecer. Era um radialista, tinha tirado o travesseiro para vir sentado em cima do travesseiro. Pô, peraí. Quer dizer, manchando o toda a nome, quer dizer né? que não era o nome nem da imprensa, era do Guarani, que ele andava com a delegação. Com certeza. Por isso que o Moés dizia assim, uma delegação que quer ter moral, eles têm que viajar por conta própria. Por quê? Hoje já está acontecendo isso, né? Viajar por conta própria. Por quê? Porque ali você pode falar do jogador, criticar o jogador, porque você não está comendo a custa do clube. Você tem esse direito de fazer sua crítica, né? E elogiar, né? Então eu acho que deve ser assim. O Moés Loyola, quando começou, era desse jeito. Uma vez me encontrei com ele em Belém, ele disse, Teco, eu não viajo com o time do Ceará, como se diz, no mesmo avião. Para ter liberdade de imprensa, Ter né? liberdade de imprensa. E eu acho que deve ser por aí. Tá entendendo? Então a vida do Guarani, entendeu? É muita coisa, entendeu? É muita revista, é muito livros que a gente tem que escrever, sabe? É muitas passagens boas, né? E eu acho que consegui muito mais boas do que ruins. Apesar do sofrimento, sabe? Uma vez nós fomos jogar em Quixadá, que era na época nós só hospedamos num hotelzinho lá de 5ª categoria, não sabe? E o Gadelha, estava até achando graça no dia que você passou até lá, e me lembrando do Gadelha, que era o nosso volante, um bom volante de Sobral, e eu atrás do Gadelha, que estava no mesmo quarto meu, não sabe? Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para a rede e não via o Gadelha, né? Quando eu olhei para o chão, o Gadelha estava com a metade no chão e a metade das pernas dele estava... Ele disse, a rede tinha se rasgado, ele tinha caído, ele nem sentiu. Ele muito pesado, né? A viagem foi tão, né, cansativa, que ele nem sentiu que estava dormindo no chão. Então são boas passagens dentro que a gente tem e que o futebol traz para a vida da gente, sabe? Então a minha trajetória foi desse trajetória, jeito, né? sempre eu achei, sabe? A imprensa, o cara, amigo da gente, às vezes até porta da casa da gente, de dentro da casa da gente, é o primeiro a não defender o nome. O nego que está atacando, ele está cutucando para atacar. Então eu acho por isso, porque eu acho que tem muitas pessoas boas. Mas tem uns 20%, meu amigo, vai. Tá entendendo? Que é brincadeira. Entendeu? Que não é bom nem te estender não muito é para porque, não dar ibope, né? Porque a gente tem que procurar, tá entendendo? Não falar mal, entendeu? Do A ou de B, tá entendendo? Porque o cara, eu acho que ele acha que a gente tá ali, atrás de defender o nome, né? E o Guarani conseguiu muita coisa, não só comigo como atleta, mas também como treinador, porque quem levou o Guarani à 2ª divisão em 2001 foi eu, como treinador e preparador físico, tá entendendo? Em 2001 eu tinha um super time. A 2ª divisão, olha, entenda bem, do Campeonato Brasileiro. Brasileiro de 2002, quem levou foi eu, porque em 2001 eu andei o Brasil todinho, e às vezes só, tinha viagem que o Luizinho ia, tinha viagem que ele não ia, eu ficava. Até uma imprensa,
o rapaz da imprensa em Goiás perguntou, e você, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, rapaz, aqui no Guarani eu ganho o que eles me pagam. Que não tinha, eles acharam até graça, eu contei isso pro seu Luiz, pro Luizinho, sabe? Porque eu era tipo diretor, entendeu? Era eu que Era um pagava coringa, hotel, né? era eu que pagava hotel, dava preparo físico, treinava, inclusive em São Paulo fui até cozinheiro. Não do profissional, mas sim do coisa, porque a cozinheira saiu lá, né? E o seu Luiz preocupado, que eu levei as meninadas em 2005, né, para disputar a segunda Copa São Paulo, o seu Luiz preocupado, até precisar de alguma coisa, telefone, porque ali era um rei macho. Ela não é. Nesse ponto, meu amigo, não tem para falar, não. Não tem. Eu disse, Teco, como é que tá aí? Esse dia de ano eu estava na casa, sabe quem? Do Roberto Carlos, do pai do Roberto Carlos. Passando dia de ano. Roberto Carlos, O Roberto Carlos jogador da seleção brasileira, né? Tinha uma amizade com o pai dele, com as irmãs dele, inclusive deu 5 pares de tênis para a comissão técnica, a irmã dele, tá entendendo? Num dia que nós chegamos lá no aeroporto, eu tenho até camisa ainda com o nome dele, tá entendendo? Nós chegamos no aeroporto para viajar, foi no dia que ele se separou da mulher que ele já ia viajando para de novo, de volta, sabe? Aí nós lá, o pai dele tomou conta da gente, não só o pai dele, como as irmãs também, entendeu? Treinamos lá para ir para a Copa São Paulo, num campo que ele cedeu, que era deles, entendeu? E passamos não só noite de Natal, mas dia de ano também com a família. Um nós passamos com o tio do Roberto Carlos e outro nós passamos na casa do pai do Roberto Carlos. Tudo bem. Entendeu? Estive aqui, se a gente for continuar conversando, eu acho que a gente vai passar o resto do dia, entrar na noite e vai entrar no dia seguinte, porque o Teco-Teco é uma lenda viva do futebol sobralense. Eu não poderia deixar de ter essa oportunidade de registrar este acontecimento com um dos maiores nomes que o futebol sobralense teve como atleta e hoje serve o futebol sobralense como auxiliar técnico e em muitos momentos como treinador. Teco-Teco, estou muito feliz com a sua visita, eu espero contar com você em outras oportunidades. Eu gostaria que você ficasse à vontade para as suas considerações. O que eu quero deixar aqui, Lusimar, é a oportunidade, entendeu, que você está nos dando, entendeu, trazer aqui para contar principalmente as passagens do Guarani. Ainda são muitas coisas que a gente tem que falar, porque você sabe que o Guarani é 47 anos, né, 47 dias, entendeu? É muita história que nós temos, entendeu? E presidente, sai presidente, quem levou, quem não levou, não sabe? Quem gastou, quem não gastou, que eu acho que 4 horas de programa, 5 horas de programa, seria até pouco, mas nós tivemos a oportunidade de contar as partes talvez mais importantes, né, que nós encontramos, e desejar para você, né, que continue desse jeito, fazendo esse documentário, que isso é muito importante, né, que a gente tem uma satisfação também de estar participando. Muito obrigado, Lusimar, é uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês. Tudo bem, estive conversando com Raimundo Brandão de Souza Bento, o Teco-Teco, o maior nome do futebol sobralense, ainda vivo. Estamos encerrando mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Lusimar Castro. E até o próximo programa.